estimados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos para mais uma aula desta feita, a nossa quarta aula sobre este assunto, sobre este curso, Seja um Obreiro Aprovado, curso esse que tem como livro-texto este livro aqui, Seja um Obreiro Aprovado. Estou aqui de posse da segunda edição revisada. Sejam bem-vindos, todos vocês, cada um de vocês, à nossa quarta aula. Essa aula está muito abençoada. Vamos falar hoje sobre o quarto assunto, ou a lição número 4, o reino dos céus. Então, muito bem-vindos, cada um de vocês. Vamos estudar a palavra do Senhor, porque Paulo, quando escreveu ao seu discípulo na fé, Timóteo, disse para ele, não é? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Irmão Aloísio de Souza está assistindo. Deus lhe abençoe, meu querido irmão. Amados, eu sempre falo aqui nas nossas ministrações, nas nossas aulas, aconselhando os nossos irmãos, dando esse bom conselho para que os irmãos procuram adquirir esta obra aqui. Pelo menos para iniciar. Este aqui é o volume número 1, Seja um Obreiro Aprovado. Na realidade, este curso, ele tem 6 livros. Este é o primeiro. Então, estamos começando. Dá tempo você procurar o seu livro, adquirir o seu livro, para que você possa ter um maior proveito dos assuntos aqui ministrados. Irmão Kelton também acabou de compartilhar nosso vídeo. Muito obrigado, meu querido irmão. Fale para ele o quanto você gostou disso. Muito bem. Deus lhe abençoe. Então, sejam bem-vindos. Lição 4, o reino dos céus. Queridos, a página aqui de hoje, a página 27, é a lição número 4. Na última lição, os irmãos que aqui nos assistiram, se não assistiu ao vivo, pode assistir. As nossas aulas ainda constam no nosso Facebook, ou também você pode se inscrever em nosso canal. Nosso canal é muito fácil, Moisés Câmara, com ou sem acento, e ali tem uma playlist, e ali tem várias pastas ali para você acompanhar, não só essas ministrações deste curso bíblico, Seja um Obreiro Aprovado, como também as lições desse segundo trimestre da nossa lição, ou da lição que estamos estudando nas Assembleias de Deus sobre o caráter. Então, a nossa aula de domingo já consta lá. Basta você, professor, você, aluno, que se esmera para aprender a palavra do Senhor, estudá-la com afinco. Vamos lá? Glória a Deus. Bem, de posse cada um de posse do livro, se você não tem um livro-texto, pode acompanhar, mas bom é que você acompanhe com o seu livro-texto, amado. Vale a pena a gente investir, porque você está investindo no espiritual, na sua vida espiritual. Então, vale a pena, às vezes, a gente fazermos um sacrifício, abdicar de comprar determinada coisa em prol de nós investirmos na nossa formação espiritual. Então, por que não comprar este livro? Seja um Obreiro Aprovado. Vamos lá. Tema hoje, o reino dos céus. E aqui tem um quadrinho, aliás, nessa página 27, vou mostrar aqui rapidamente aos nossos queridos irmãos. Observe bem. Você recorda a história de Cristóvão Colombo? Nós falamos sobre Cristóvão Colombo, a questão da descoberta da América em 1492, estão lembrados? Falamos isso quando estávamos aqui na página número 11. Foi até uma questão, a questão número, vamos ver aqui se eu encontro, a questão número 21. Quando fala que Jesus nasceu cerca de 1492 anos antes do descobrimento do caminho marítimo para as Américas por Cristóvão Colombo e os reis da Espanha. E ali tinha uma tarefa, dizia assim, a data para o descobrimento das Américas é 1492 depois de Cristo, ou seja, 1492 anos depois do nascimento de Cristo. Bem, só fazendo alusão a essa questão da descoberta. Aí você diz, pastor, o que é que isso tem a ver com o assunto, com a ministração? O que é que tem a ver Cristóvão Colombo? O que é que tem a ver a rainha Isabel e o rei Fernando com isso aqui, pastor? A Bíblia foi bem antes, mas tem um pouquinho de calma, porque isso aqui tem tudo a ver com a nossa lição. Para você entender a questão do reino, para você ver como funciona o reino dos homens, ou o reinado dos homens, para que cheguemos neste assunto, o reino dos céus, tá bem? Então, um pouquinho de paciência, me dê aí um crédito para que você compreenda este assunto. Vamos lá. Iniciamos novamente. Você recorda a história de Cristóvão Colombo?
Em 1492 ele obteve a autorização do rei e da rainha da Espanha, isto é, o rei chamado Fernando II, né, Fernando de Aragão, e também a rainha Isabel de Castela. Foram eles que patrocinaram a viagem ali de Colombo para descobrir, e graças a Deus, posso assim dizer, descobriu as Américas, né? Descobriu as Américas. E ali nós vemos nesse quadrinho aqui, uma espécie de charge com o rei, o casal, sentado no trono. Por quê? Vamos falar aqui sobre trono, vamos falar sobre coroa, vamos falar sobre cetro, certo? Cetro. E aqui a gente vê este rei católico aqui representado por estas duas figuras. Ao lado aqui da sua rainha está o rei com a sua coroa na cabeça, também a rainha. Ele segurando um cetro, você vai entender por que o cetro. É necessário que o rei tenha um cetro, como também é necessário que o rei tenha uma coroa e também tenha um trono, porque isso tem tudo a ver com a nossa lição de hoje. E aqui tem um mapinha, ele saindo ali da Espanha, né, atravessando aqui o oceano e chegando até, como ele chegou, com as suas duas caravelas, né, a Pinta, a Nina e também a nau chamada Santa Maria. E ali ele chega nas Bahamas, né? Chega nas Bahamas. Muito bem. Aí ele diz assim: para iniciar sua viagem de descobrimento, depois de navegar 70 dias, ao grito de terra, terra, toparam com o nosso continente. Então ele sai da Espanha, chega ali na América, achando ele que tinha chegado nas Índias. E aqui neste mapa, se o irmão tiver adquirido o seu livro, você vai olhar aqui e você verá que aqui é a Itália, Roma, está aqui marcado com a letra D, como também o mar Mediterrâneo, que nós vamos falar bastante sobre esse mar, com a letra E. E um pouquinho mais aqui a leste está a Palestina. Logo depois, no quadrinho abaixo, vou mostrar aqui os nossos queridos irmãos, nesse quadrinho aqui abaixo, tem uma figura aqui, uma pessoa aqui representando Cristóvão Colombo, quando ele aporta ali, ele chega ao novo continente, e esse novo continente foi conquistado em nome do rei da Espanha. Muito bem, só que ele tem na sua mão aqui uma espada. Ele tem uma espada. E aqui está fincada ao chão, é um brasão aqui, um brasão, tá bom? Bem, aí aqui diz assim: que tem a ver essa história com o reino dos céus? O que é que tem a ver essa história? Vamos ver já. Primeiramente, façamos uma revisão. Aí a revisão é a seguinte: qual das letras maiúsculas do mapa acima corresponde? Então, estão lembrando daquelas três letrinhas que nós falamos? A letra E, D e F? E aqui ele coloca ao mar Mediterrâneo. Aí você olha ao mar Mediterrâneo. Encontrei o mar Mediterrâneo, está aqui. Você coloca a letra E. Aí Roma. A Roma, achei, está aqui, perto aqui desse mapa que parece a Itália, que é a Itália, como se fosse alguém chutando uma bola. É Roma, a letra D. E a Palestina com a letra F. Isso aqui é só para o aluno situar bem esse aspecto geográfico. Esta é a finalidade didática. Vamos para a página número 28 e teremos agora a questão primeira, a questão número 1. Diz assim: vimos nas lições anteriores que, aí tem um espaço para você preencher. É o tema principal do Evangelho de Mateus. Então, o que é que você iria responder? O reino dos céus. Você vai responder completando aqui: o reino dos céus é o tema do Evangelho de Mateus. Isso aqui nós já falamos na lição anterior, estamos apenas trazendo a memória do nosso irmão. É claro que está pedindo nesse trabalho. Agora vamos estudar esse tema. Então o assunto de hoje, o tema de hoje é o reino dos céus. O reino dos céus. Vamos para a questão seguinte. Há pelo menos 3 nomes diferentes na Bíblia para esse reino. Você verá que há alguns termos muito parecidos que tem tudo a ver com o reino dos céus, porém com outros nomes, mas não deixa de ser o reino dos céus. Para isso, vamos novamente ler a questão 2. Há pelo menos 3 nomes diferentes na Bíblia para esse reino. Leia os seguintes versículos e complete as lacunas com os nomes apropriados em cada caso. Então vamos ler. Você está aí com a Bíblia? Eu estou aqui com a minha. Vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 2. Vamos lá. Não tem como aprender a palavra do Senhor sem ler a palavra de Deus, né, amados? Não tem como. A palavra de Deus é o nosso livro básico, o texto. Então, Mateus capítulo 3, versículo 2. Vamos lá?
diz assim, Mateus 3:2. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, aqui está colocado o reino dos céus. E na questão, na letra A, ele pergunta que o reino dos céus, aí você completa, reino dos céus. Porém, tem outra referência, essa referência está logo à frente, Mateus capítulo 6, versículo 33. Outro nome para reino dos céus. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Está falando também do reino dos céus. Por quê? Porque aqui está mencionado o reino de Deus. Aí você vai completar Mateus 6:33, fala de reino, aí você coloca de Deus, reino de Deus. A outra referência, que essa está em Efésios capítulo 5, versículo 5. Vamos lá? Gálatas, Efésios, né? Vamos lá? Vamos encontrar essa referência. Gálatas, agora Efésios capítulo 5, versículo 5. Diz assim, porque vocês podem estar certo disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, nem tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, aqui está mencionado o reino de Cristo. Aí você, na letra C, você vai completar. Efésios 5:5 fala de o reino de, aí você completa Cristo, o reino de Cristo. Então, só nesses 3 versículos aqui, nós observamos que há 3 menções para o reino de Deus, com outros termos, porque está falando Mateus 3, verso 2, o reino dos céus. Mateus 6:33, reino de Deus. E Efésios 5:5, o reino de Cristo. Vamos à terceira questão. Os termos dos céus, de Cristo e de Cristo se refere ao mesmo reino. Trata-se de um reino. Qual é o reino? O reino espiritual ou o reino político? São 2 alternativas. Aí você escolhe aí reino espiritual. Prossigamos. A questão número 4, ele coloca assim. A palavra reino se encontra 110 vezes no Novo Testamento. O termo, a palavra reino, aparece 110 vezes no Novo Testamento. 53 vezes no Evangelho, que tem como tema o reino dos céus. Que evangelho é esse? Então, das 110 menções para o reino, 53 vezes esta palavra reino aparece no Evangelho. Que evangelho é esse? É você, Mateus. Responde só isso. Mateus. A quinta questão. Quais são os 3 termos que se referem ao reino de Jesus? Já falamos aqui. Lemos aquelas referências. Estão lembradas das referências que nós lemos? Aí você vai completar 3 linhas aí. Você coloca o reino dos céus, o reino de Deus e o reino de Cristo. Muito bem. Passemos para a questão seguinte, que é do número 6. No mundo há muitas formas de governo. No mundo há muitas formas de governo. Por exemplo, em uma república, governa o presidente. Em tempos antigos, a forma mais comum de governo era o reinado. Quem governa em um reino é o quê? É o... Aí, lógico, pergunta muito fácil, aí você coloca rei. Quem governa em um reino é um rei. Questão 7. Se você pensar um pouco, lembrando das suas aulas de história na escola, recordará o famoso rei Fernando, aquele Fernando II, Fernando de Aragão, e a sua rainha Isabel, chamada Isabel de Castela, né? Os reis católicos. Seu reino era, aí aqui tem 3 alternativas, o Império Romano, a Espanha ou a Palestina. E você, a Palestina, a Espanha, aqui estou errando. A Espanha, tá bem? É a Espanha, perdão. Questão número 8. Isabel e Fernando governavam a Espanha, decretando leis, determinando os destinos dos grandes navios e controlando todos os assuntos internos e externos de seus territórios. Aí vem, a autoridade não era do povo, mas estava na mão do, aí você coloca, do rei e da rainha, só para você complementar. Está bem? Vamos prosseguir. Aí que diz, volta à primeira página desta lição e olhe os desenhos dos monarcas da Espanha. Estou olhando aqui os desenhos dos monarcas, né? Uma figura aqui, um desenho. Vamos lá.
Observe na primeira figura os símbolos de autoridade de um rei. Os símbolos de autoridade de um rei. Estou olhando aqui. O cetro, que está na mão do rei. A coroa, que está na cabeça do rei e da rainha também. E o trono, né? Tanto o trono da rainha como o trono do rei. Ele diz mais, observe na primeira figura os símbolos de autoridade de um rei, que estão identificados com as 3 letras maiúsculas. Questão seguinte, anote. Os 3 símbolos de autoridade de um rei são, então grave bem isso aí, amados, para vocês não se esquecerem. O trono, que é o assento enfeitado do rei, a coroa sobre a sua cabeça e o cetro, que era o bastão de comando na sua mão. Está lembrado daquele cetro, quando a rainha Esther, ela vai até a presença do rei Assuero e ela faz todo aquele preparo, o jejum dos judeus, ela mesma jejuou durante 3 dias, para que quando fosse até a presença do rei Assuero, ele estendesse o cetro, porque se o rei não estendesse o cetro, fatalmente a pessoa iria morrer, porque poderia ser identificado como alguém que estaria atentando contra a pessoa do rei. Neste caso, o rei Assuero estendeu o cetro ou o bastão de comando para a rainha Esther, e ali ela teve pleno acesso a conversar com o rei. Aqui está falando que o cetro é o bastão de comando da sua mão, na mão do rei. Voltando à primeira página, a quais dos 3 símbolos de autoridade de um rei correspondem às letras abaixo? A letra A, aqui é fácil você olhar, basta ver a figura, e você vai colocar cetro, letra B, coroa, e a letra C, trono. Então grave bem. Os principais símbolos, ou os 3 símbolos de autoridade de um rei eram o cetro, que era o bastão de comando, a coroa, que estava sobre a cabeça do rei, e também o trono, lógico, o lugar onde o rei se assentava. Questão 10. Siga a história na primeira página. O rei e a rainha da Espanha autorizaram a viagem histórica de Cristóvão Colombo em 1492. É bom que você está revendo aqui a história, né? Você está estudando a Bíblia e também revendo assuntos que talvez você faz muito tempo que não se lembra, agora está recordando. Então ele diz, qual desses continentes ele descobriu? A Ásia, a Europa ou as Américas? E você, de pronto, as Américas. Prossigamos. Questão 11. No último desenho da primeira página, você pode ver o momento em que Cristóvão Colombo, havendo pisado pela primeira vez nas terras das Américas, declarou-as sob a autoridade dos monarcas da Espanha. Aqui tem a figura aqui do alguém representando aqui. Aqui está a figura. Voltemos aqui à questão. Vamos lá. Prossigamos aqui, amados. No último desenho da primeira página, você pode ver o momento em que Cristóvão Colombo, havendo pisado pela primeira vez nas terras das Américas, declarou-as sob a autoridade dos monarcas da Espanha. Observe como nesse desenho ele leva na mão o instrumento que utilizou para estabelecer seu reinado. E aqui coloca 2 alternativas. Aí tem a letra A, é uma, aí tem símbolo da, aí você coloca, é uma espada, símbolo da violência. Então espada, símbolo da violência. Letra B, ao contrário, a autoridade do reino de Cristo não se baseia na violência, mas no, você já viu isso na lição anterior, o reino de Cristo, o reinado, o reino dos céus, não se baseia na violência, mas no, aí você completa no amor, no amor. Questão 12. Isso aqui é muito importante para a nossa aula de hoje. Antes que um rei possa sentar-se sobre o seu, aí você responde, trono. Antes que um rei possa sentar-se sobre o seu trono e usar na sua cabeça uma coroa, você completa, e tomar em sua mão um cetro, ele precisa ser o quê? Precisa ser ungido. Precisa ser ungido. A partir daqui isso tem tudo a ver com o Senhor Jesus Cristo. Então por isso que nós contamos toda essa história da rainha e do rei, Rainha Isabel, rei Fernando, Cristóvão Colombo, descobrindo as Américas, porque isso tem tudo a ver. Vamos chegar lá. Questão 13. O ato de ungir é uma cerimônia muito solene, na qual se derrama o quê? Óleo sobre a cabeça da pessoa, como sinal de que está sendo separada para a posição e o trabalho de, aí completa, rei. Então, não poderia um rei ser ungido para ser rei
sem ter essa questão da unção, especialmente os reis de Israel. Aliás, falando sobre essa questão de unção, tanto os profetas como os reis de Israel, como os sacerdotes, todos deveriam ser ungidos. Questão 14. Um rei é ungido no início de seu reinado, quando termina de reinar ou em qualquer momento? Então, se você respondeu no início do seu reinado, você acertou. 15ª questão. O que se derrama sobre a cabeça quando se é ungido? Sangue, óleo ou vinho? Certo? Alternativa B. Se derrama óleo. O óleo da unção. Prossigamos. Responda. Letra A. Tem a A e a B. Responda. Letra A. Quais são os 3 símbolos de autoridade de um rei? Está lembrado? Os 3 símbolos de autoridade de um rei: o cetro, a coroa e o trono. Qualquer uma dessas alternativas assim, porque muitas vezes o aluno, qual é a primeira? Responde primeiro o quê? Então fica aí a critério de cada um. Pode responder trono, depois coroa, cetro, a ordem dos fatores não altera o produto. E a letra B, que tem de ser feita a um rei no início de seu reinado. Antes de um rei assumir o seu reinado, o que é ser feito com ele? É ser ungido. Aí você responde ungido. Prossigamos. Questão 17. Os judeus também tiveram seus reis. Os judeus também tiveram seus reis. Deus escolheu Davi e os seus descendentes para serem reis. Você responde, serem reis. Antes de se assentar sobre o seu trono, você responde, seu trono, e usar o quê? Uma coroa na cabeça e tomar na mão o cetro como símbolo da sua, aí você, autoridade sobre o povo. Então, muito fácil essa questão. Fácil até de responder, de completar. Irmão Luiz Alves está aí. A paz do Senhor. Pastor, Deus é bom. Amém, irmão Luiz Alves. Deus também lhe abençoe, querido irmão. Então, a questão 17 é para completar. Muito fácil, é só seguir aqui o raciocínio, muito fácil para responder. A questão 18, aí vamos começar a falar sobre o Messias, sobre o ungido. Isso aqui é muito interessante. Os judeus esperavam o dia em que viria seu próprio rei com autoridade sobre eles e com poderes sobrenaturais. Havia aquela ânsia, aquela expectativa dos judeus aguardando chegar o Messias. Lembre-se, amados, que nós já vimos isso na lição número 1, na lição número 2, a questão do Império Romano, a situação política da Palestina, e naquela época, quando Jesus veio ao mundo, o império que estava dominando todo o mundo, praticamente ali na área do Mediterrâneo, era o Império Romano. E você deve estar lembrado que havia tantos publicanos, como também os zelotes, que eram antagônicos aos hostis. Enquanto os publicanos se beneficiavam do Império Romano porque eram funcionários, os zelotes eram totalmente contra a dominação romana na área da Palestina. Então voltemos aqui, a questão 18. Os judeus esperavam o dia em que viria o seu próprio rei, em que viria, né, verbo vir, o seu próprio rei com autoridade sobre eles e com poderes sobrenaturais. Havia aquela expectativa, conforme eu já disse. Eles queriam um rei que fosse destronar, expulsar os conquistadores, a força dominante que estava ali na Palestina, no caso que era o Império Romano. Então havia essa expectativa pela chegada, pela vinda do Messias, o ungido que eles tanto esperavam, aquele prometido nas profecias. Então havia essas expectativas. Eles esperavam esse rei, esse Messias, com poderes sobrenaturais. Continuando a questão. Como todo rei, teria que ser ungido, e por isso chamavam a esse rei de Messias. Eles sabiam que para ser rei em Israel, tem que ser ungido. Por isso que o termo Messias significa o quê? Ungido. E o termo Messias é uma palavra que você verá que é hebraica. Esse termo quer dizer, Messias, alguém sentado na mesa, ungido ou discípulo. E aí você responde, conforme já orientei os irmãos, já comentamos, ungido. Então, Messias significa ungido. E este termo é um termo hebraico, uma palavra hebraica. É isso que vamos falar agora. Questão 19. A língua dos judeus é o hebraico. Lembre-se, não se esqueça disso. A língua dos judeus é o hebraico. E a palavra ungido nessa língua é Messias, Emanuel ou Rabi. Aí você sabe, vai por eliminação. Rabi significa mestre. Emanuel é Deus conosco, então Messias. Então, na língua dos judeus, que é o hebraico, a palavra ungido significa Messias. Questão 20.
Os judeus esperavam seu rei vindouro, aí você completa, Messias, que quer dizer o quê? Ungido. Muito fácil a questão. Você vai preencher Messias e ungido. Questão seguinte, 21. Os judeus almejavam a vinda de seu Messias, mas sem entender a natureza verdadeira do reino. Conforme nós já falamos aqui, eles esperavam alguém poderoso, quem sabe montado num cavalo, quem sabe com muitos seguidores, com armadura, para expulsar os romanos dali da Palestina. Mas Jesus não fez nada disso. Prosseguindo, pensavam que seria um rei desse mundo, reino político, tal como o reino de Davi, que Davi foi um rei, também teve muitas conquistas, principalmente contra os filisteus. Então eles esperavam um Messias, um rei guerreiro, assim como Davi, ou como o grande império romano, cuja autoridade era imensa. Esperavam um portentoso Messias, poderoso Messias, para expulsar, ou seja, livrar o povo da Palestina do jugo romano. Os judeus pensavam que o rei do Messias seria de que tipo? Indique as duas respostas certas. E aqui temos 4 alternativas. Então, como os judeus esperavam o seu Messias? Né? Qual seria o rei do Messias? Seria de que tipo? Aí tem político, espiritual, dominando muitas nações e dos céus. Aí você responde a letra A, político, e a letra C, dominando muitas nações. Essa era a expectativa dos judeus. Ele não esperava Jesus um reino espiritual, nem do Messias, nem um reino espiritual, nem um reino dos céus, mas sim um reino beligerante, um reino político, um reino belicoso, um mestre, um rei belicoso, um reino que iria levantar a nação judaica para um levante contra o imperialismo romano. Questão 22. Deus havia escolhido família, da qual viriam os reis dos judeus. O Messias também viria da família de quem? E aí você sabe que era a família de Davi. Família de Davi. Questão 23. Todos os profetas dos judeus falavam do Messias, que viria. E os judeus almejavam a sua chegada. Então, aquela expectativa, conforme já falamos. Sendo rei, o Messias teria que ser, primeiro aqui tem, aí tem a linhazinha para você completar, com óleo. Então, ungido, você responde, ungido com óleo. Sentar-se sobre aí, trono. Usar uma espada, você completa a espada, tomar um cetro, o bastão de comando, e exercer o quê? Exercer a autoridade. Então, é fácil, basta apenas o estudante na palavra do Senhor estar bastante atento e sair respondendo essas questões. Prosseguindo. Questão 24. O Messias, sendo o rei dos judeus, teria que ser de uma família. Teria que ser da família de, você já sabe, essa questão está quase sendo repetida, e aí você responde Davi, família de Davi. Você esqueça que Jesus deveria vir da família de Davi. Prosseguindo. Também cumpria as muitas coisas ditas acerca dele pelos, aí você responde, profetas. Então, a mesma questão 24, tem 2 respostas, né? Primeira, Davi, Jesus viria pela família de Davi, e também Jesus iria cumprir. Por quê? Porque acerca dele falaram quem? Os profetas. Aí você responde profetas. A 25 diz, como os judeus chamavam o rei que esperavam? Como é que eles chamavam? Chamava ele de Jesus Cristo? Não. Chamava ele de quê? De Messias. Chamava de Messias, que é ungido na língua hebraica. Questão 26 diz assim, responda, em 2 alternativas. De qual idioma vem a palavra Messias? De qual idioma? Você já sabe, né? Qual idioma? Se você respondeu idioma hebraico, você acertou. O que significa Messias? O que significa Messias? Significa ungido. Ungido, não se esqueça. Questão 27. 2 dos futuros apóstolos de Jesus, observem bem, amados, 2 dos futuros apóstolos de Jesus eram irmãos, André e Simão Pedro, eram irmãos. Quando André conversou com Jesus pela primeira vez, ficou tão impressionado que logo buscou Simão Pedro, seu irmão, e contou-lhe que tinha achado a quem? Aí a gente vai lá em João, capítulo 1, vamos no Evangelho de João, se você quiser também procurar aí,
Vale a pena. João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá, o capítulo 1. Encontrei versículo número 41. Vamos ver? Aqui está. Vou ler esse texto. Diz assim: o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, que é Cristo. E o levou a Jesus. Então lhe diz: achei o Messias, que é Cristo, ou seja, que é ungido. Então, aqui pergunta: quando André conversou com Jesus pela primeira vez, ficou tão impressionado que logo buscou Simão Pedro, seu irmão, e contou-lhe que tinha achado quem? O Messias. Acabamos de ler o texto aqui. Ele achou o Messias. Você completa: o Messias. Questão 28. André e Simão, sendo judeus, entendiam o idioma hebraico. Vou repetir. Simão e André, ou André e Simão, sendo judeus, eles entendiam o idioma hebraico. Também conhecia a língua grega, que nesse tempo era falada por todo o Império Romano. Assim, em João 1,41, temos uma tradução do grego da palavra hebraica Messias. Como se diz Messias em grego? Se você atentou bem, amados, para o versículo, você vai encontrar que a palavra é Cristo, né? Achamos o Messias, que é Cristo. Já há a tradução. Claro, estamos aqui no Novo Testamento, você sabe que foi escrito no idioma grego. Então, a mesma palavra, a palavra Messias, no hebraico significa ungido, e no Novo Testamento, no grego, o ungido significa Cristo. Vamos lá. 29. Cristo é a palavra grega para Messias. Cristo é a palavra grega para Messias. Ambas significam o quê? Aí você completa: ungido. Então, este curso vale a pena, irmãos, você adquirir, porque você vai ter muitos exercícios. Esses exercícios têm um objetivo, que é fazer com que o estudante da Bíblia ele memorize esses termos. A gente precisa memorizar esses termos. São termos importantes. Então, lembre-se que nós aqui, quase no início da nossa aula, nós falamos desse texto, né, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Por apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Não basta manejar, tem que saber manejar bem. Então, Cristo é a palavra grega, para Messias. Ambas significam ungido. A questão 30. Leia as duas declarações abaixo. Então, vamos ler aqui duas declarações. Primeira, a letra A. As palavras Messias e Cristo significam ungido. As palavras Messias e Cristo significam ungido. Alternativa B. A palavra Messias é hebraica e a palavra Cristo é grega. Qual é a certa? Tem 4 alternativas. Somente a A, somente a B, nenhuma das duas, ou A e B. Então você vai concordar comigo que a última alternativa, A e B, é a alternativa correta. Por quê? Porque as palavras Messias e Cristo significam ungido. E a palavra Messias é hebraica e a palavra Cristo é grega. Então A e B estão corretas. Continuando, questão 31. As palavras Messias e Cristo significam, novamente, essa questão, lembra-se que eu falei a questão da memorização? Aí você responde: ungido. 32. Antes de reinar, aí tem um espaçozinho. Os devem ser ungidos. Quem? Aí você coloca os reis. Então, antes do rei. Por que estamos falando isso? Porque você logo à frente verá que Jesus precisou ser ungido. Agora, de que forma ele foi ungido? Aí está a grande diferença. Vamos chegar lá. Antes de reinar, os reis, você completa: os reis devem ser ungidos. Questão 33. Observe cuidadosamente que os títulos de Messias e Cristo estão bem relacionados com o tema principal do Evangelho de Mateus. Então, tanto o termo Messias quanto o termo Cristo tem tudo a ver, isto é, estão bem relacionados com o tema principal do Evangelho de Mateus, assim como as palavras trono, cetro, Davi e ungido. Este tema é reino dos céus. Reino dos céus. A questão seguinte, a 34. O verdadeiro significado das palavras Messias e Cristo demonstra que são relacionadas com o tema do reino. Por quê? Porque ambas significam ungidos. Porque ambas significam ungido. E um rei, você coloca um rei, é ungido no início
de seu reinado. Questão muito fácil essa aqui. A 35. Quais são os dois títulos que se referem a Jesus e que estão intimamente relacionados com o tema principal do Evangelho de Mateus? O reino dos céus. Aí você responde, Messias e Cristo. Essas são as duas palavras que estão intimamente relacionadas com o tema principal do Evangelho de Mateus, com relação a Cristo. Aí você, Messias e Cristo. Muito fácil. Questão 36. Diz assim. Aqui vai ser um lembrete e com certeza você vai acertar. Lembra-se também que há 3 nomes bíblicos para o reino de Jesus? Quais são? Aí você, o reino dos céus, o reino dos, aí você completa céus, reino de Deus e reino de Cristo. Essas 3. A 37. Lembrando, nossos amados, que teremos 44 questões. A 37. Temos visto que a Bíblia não somente trata do reino dos céus de forma direta, mas também há nela muitas referências ao reino. Devemos aprender a interpretar essa referência quando lemos a Bíblia. Então, em muitas ocasiões está muito fácil, está muito patente o termo reino dos céus. Mas algumas vezes a Bíblia, particularmente o Evangelho de Mateus, tem a menção indireta ao reino dos céus. Basta você, o aluno estudioso da palavra, observar alguns termos que têm relação com o reino dos céus. Então devemos aprender a interpretar essa referência quando lemos a Bíblia. Na lista seguinte, marque as 7 palavras que se referem de forma indireta ao reino dos céus. Aí ele diz, atenção, a palavra Jesus significa Salvador e não Rei. E aí, dessas, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 palavras. Dessas 12 aqui, 7 estão relacionadas com o reino dos céus. Então, se você atentar bem, você verá que o reino dos céus tem tudo a ver com coroa. Então, você marca a letra A. Tem a ver com trono? Será que tem? Aí você tem a ver com trono. Aqui é uma palavra que indiretamente significa estar relacionada ao reino dos céus. Então, você deve marcar a letra A, coroa, trono. Será que Messias tem a ver com o reino dos céus? Claro que tem. Você marca a letra G. Aqui, a letra J, tem alguma coisa a ver com vara? Não tem. Letra B, chapéu, tem alguma coisa a ver? Lógico que não tem. Letra E, Jesus, isso aqui tem, é o principal. Jesus tem tudo a ver com o reino dos céus. Não existe céu sem Jesus. H, aqui tem a letra A, tem Eva. O que tem a ver Eva com o reino dos céus? Não tem nada a ver, então você não risca. Na letra K, cetro, tem a ver porque o cetro é o bastão de comando. Tem a ver com o reino dos céus também. A poltrona, não. Poltrona não. Trono tem, poltrona não. A letra F, Cristo. Esse aqui tem também. Você já sabe que Cristo significa ungido no grego. A letra I, ungido. Tem alguma coisa a ver? Claro, tem tudo a ver. O rei dos céus. E Davi não tem. Prosseguindo, a questão 38. Ao ler algumas dessas palavras em seu estudo bíblico, você deve se recordar de que geralmente há alguma referência indireta, ou seja, alusão acerca do reino. Na relação abaixo, por exemplo, aparece a palavra coroa no texto de Mateus 27 e 29. Essa é uma palavra, essa é um dos símbolos de um rei. Então, nós vamos ler essa referência, Mateus 27 e 29, e ali existe o termo coroa. E ele aqui está dizendo que a palavra é um dos símbolos de um rei. Você já sabe que o símbolo do rei são 3. O trono, a coroa e o cetro. Portanto, sublinhe essa palavra no versículo. Então você vai pegar a sua Bíblia, abrir Mateus, capítulo número, vamos ler aqui, Mateus capítulo 27, Mateus 27, versículo 29. Vamos ler esse texto? Diz assim: fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, puseram a vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, salve rei dos judeus. Então aqui aparece o termo aqui coroa, mas é uma coroa de espinhos, coroa de espinhos. Vejam como Jesus foi tratado. Prosseguindo. Então, portanto, sublinhe essa palavra no versículo. Em seguida, nos demais versículos, continue sublinhando cada palavra que possui referência indireta ao reino dos céus. Então aqui, ele dá uma lista aqui de 7 textos da palavra do Senhor, e ali ele pede para você ir marcando onde aparece algo relacionado ao reino dos céus. Coroa, trono, por exemplo.
E o primeiro versículo está em Mateus 27, 29, que nós acabamos de ler aqui. Então diz assim, e fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na sua cabeça. Aí você vai lá no texto e marca coroa, porque é uma referência indireta a reino dos céus. O outro texto está em Mateus 19, 28. Diz assim, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, e aí prossegue o versículo. Então veja que a vida do Senhor Jesus é tudo, é reino dos céus. Então já vimos a coroa mencionada no texto, trono também mencionado no texto. No versículo, na letra C tem cetro de equidade. Cetro de equidade. Está no Salmo 45, verso 6. Então, pastor, o que é equidade? Essa palavra aí já li na Bíblia, mas não sei o que é. Então, equidade significa justiça, significa lisura, significa retidão, significa probidade, significa honestidade. Então, o cetro de equidade. Lembre-se que o cetro é um dos símbolos do rei, é um bastão de comando do rei. Cetro de equidade, ou seja, o reino de Deus, o reino do céu é um reino de justiça, um reino de retidão. A letra D diz, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Então isso aqui, o termo Cristo, tem tudo a ver com o reino dos céus. Irmão Erinaldo também e Ana Luísa estão assistindo, que Deus abençoe os amados. Mateus 2 e 4 fala sobre, diz assim, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Então o Cristo tem tudo a ver com o reino dos céus, aí você marca o termo Cristo. Na letra E, diz assim o texto, o primeiro que ele encontrou foi Simão, que é Pedro, seu irmão, e disse-lhe, achamos o Messias. Está em João capítulo 1, versículo 41. Então, o Messias também está relacionado com o reino dos céus. Na letra F, o texto está em Atos 4, 27, que diz, pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Olha o termo aqui, ungiste. Lembra-se que o rei precisa ser ungido antes de ser rei? Com os gentios e os povos de Israel. Aí você sublinha, risca embaixo o termo ungiste. A letra G diz assim, dois cegos o seguiram e clamavam, tem compaixão de nós, filho de Davi. Mateus 9, 27. Aí você vai riscar agora Davi. Nesse texto aqui tem alusão ao reino dos céus. Por quê? Está mencionando o filho de Davi, que indiretamente está se relacionando, significa algo com Jesus Cristo. E não o próprio Davi, mas sim filho de Davi, isto é, ele reconhece que Jesus é um legítimo herdeiro do trono de Davi. Então, amados, aqui, na questão 38, o termo coroa, trono, cetro, Cristo, Messias, ungiste e Davi tem tudo a ver, mesmo que indiretamente, ao reino dos céus. A questão 39 é para você completar. Diz assim, em seu primeiro encontro com Jesus, Natanael o chamou Rabi, filho de Deus. Está lembrado de Natanael? Quando ele vem à presença do Senhor Jesus, Jesus disse que tinha visto ele debaixo da figueira. Então o texto diz, em seu primeiro encontro com Jesus, Natanael o chamou Rabi, filho de Deus. E também chamou ele do quê? De Israel. Aí você completa. Você vai lá em João capítulo 1, versículo 49, vamos lá. João 1, 49, vamos ver que termo, que mais ele chamou Jesus. João capítulo 1, versículo 49, vamos encontrar aqui. João 1, 49. O que foi que Natanael disse sobre Jesus quando ele chegou à presença de Jesus? Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então veja, Natanael reconheceu, claro, pelo Espírito Santo, que Jesus, ele, além de ser mestre, além de ser filho de Deus, ele é Rei de Israel. Então você completa aqui com o nome Rei. Em seu primeiro encontro com Jesus, Natanael chamou Rabi, filho de Deus, isto é, Rabi significa mestre também, viu, amados? Rabi significa mestre. Filho de Deus e também Rei de Israel. Você completa Rei de Israel. A questão seguinte, que é a 40, diz, que se faz a um rei no início de seu reinado? Aí você ungilo ou unge-se. A questão 41 diz assim, 2 dias antes de Natanael, dissera, tu és rei de Israel, e um dia antes que André dissera, achamos o Messias, que quer dizer Cristo,
João Batista, estão lembrados de João Batista, o batizador? Havia feito referência ao batismo de Jesus. Quem desceu sobre Jesus e permaneceu sobre ele? Aí diz assim, leia João 1,33. Já está com a Bíblia aberta aqui, João 1,33. O que vai acontecer aqui? Vamos lá, versículo 33. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Veja que declaração majestosa, maravilhosa, essa declaração de João Batista. Então ele diz assim: quem desceu sobre Jesus e permaneceu sobre ele? Aí você responde: o Espírito Santo. Então veja que a unção de Jesus foi diferente das demais unções dos reis anteriores. Questão 42. Como Jesus foi ungido, segundo Lucas 4,18. Agora vamos ler outra referência, Lucas 4,18. Você vai entender ainda mais. Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos lá, amados, 4,18. Aqui está. O Espírito do Senhor está sobre mim. De cara. Já do versículo. Porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Estou lendo aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Então, a pergunta é: como Jesus foi ungido segundo Lucas 4,18? Aqui está, com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo é a questão número 42, você vai marcar que tem com o Espírito Santo ou com óleo. Então, com o Espírito Santo. A unção de Jesus não foi com óleo, como os demais reis, como os demais profetas, como os demais sacerdotes. Jesus foi ungido com o Espírito Santo, porque a unção dele foi a unção do céu. Foi Deus que o ungiu com o Espírito Santo. Veja que coisa maravilhosa, que graça, que poder, que esplendor isso aqui. Que maravilha, Jesus foi ungido não com a unção feita pelos homens, com óleo da unção, mas pelo Espírito Santo, vindo de Deus, vindo dos céus. 43. O Rei Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo. Aliás, Jesus, e o texto diz mais, ele foi o único, que foi ungido com o Espírito Santo visível. Quando João ele vê aquela pomba descer sobre o Senhor Jesus, e ali estava caracterizado que Jesus era o Messias, porque havia promessa de que aquele que ele visse descer o Espírito Santo sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então, Deus deu a João esta visão. Ele viu o Espírito do Senhor descer sobre Jesus como forma de pomba sobre Jesus. Então, o Rei Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo. E os símbolos de seu reino são espirituais. Então, interessante aqui. Veja que nós falamos que no reinado da rainha Isabel e também do rei Fernando, citamos aqui, poderíamos ter citado outros reis, mas para interesse didático aqui foram colocados esses reis. Eles tinham a coroa, eles tinham cetro, eles tinham o trono. Só que Jesus, quando veio ao mundo, ele não precisava nem de trono físico, nem precisava de um cetro físico, nem precisava de uma coroa física. Aliás, com coroa, deram a ele uma coroa de espinho. Porém, quando você lê o livro de Hebreus, a epístola aos Hebreus, você vai descobrir, você vai entender que a unção de Jesus, ou que esses símbolos, eles são de ordens espirituais. Então, a questão 43 ela é muito interessante. Por quê? Porque diz assim, o Rei Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo. E os símbolos de seu reino são espirituais. Também, segundo, aí diz aqui a referência. Vamos ler Hebreus capítulo 1. Hebreus, já deixei aqui fácil para encontrar. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Vamos ler esse texto. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então o cetro, lembre-se que um rei precisa de ter um cetro, que é o bastão de comando, é o maior símbolo da autoridade do rei, é o cetro. E aqui o texto em Hebreus, que está se referindo a Jesus, está dizendo que Jesus, o seu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre.
cetro de equidade. Aqui já falando, está perguntando, pastor, o que significa equidade? Eu me esqueci, é você. Lembre-se que equidade significa retidão, significa probidade, significa integridade, lisura, justiça. Então, Hebreus 1:8, o trono de Cristo subsiste pelos céus. Então, o trono de Cristo subsiste pelos séculos. Pelos séculos. O trono de Jesus subsiste pelos séculos. A outra referência está em Hebreus capítulo 2, versículo 7. Está aqui logo aqui pertinho, perdão, aqui caiu. Aqui no nosso livro, vamos apanhar. Hebreus 2:7 diz o seguinte. Aqui é tudo ao vivo e a cores, viu, irmão? Não estranho não. Aqui é ao vivo e a cores. Diz assim. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. E aqui ele pergunta, a coroa de Cristo é de quê? Aí você coloca de glória e honra. A coroa de Cristo é a coroa de glória e honra, e não a coroa de ouro, a coroa cheia de diamantes, cheia de toda enfeitada. A coroa de Jesus é a coroa de glória e honra. Hebreus 8 diz assim, o cetro de nós já acabamos de ler referência há pouco tempo, aí você cetro de equidade, que significa retidão, probidade, integridade, honestidade, honradez. Então o cetro de Cristo, que é a autoridade dele, é um cetro de justiça, íntegro, de equidade, de retidão, de probidade. A questão 44, que é a última, diz assim, os judeus esperavam um Messias com um reino terreno e político. O reino de Cristo era diferente. Então, enquanto os Messias esperavam o Messias como um reino, enquanto os judeus, esperavam um Messias com um reino terreno e político, belicoso, o reino de Cristo era diferente. Aí pergunta aqui, qual é correto? Aí tem duas alternativas. A esperança dos judeus era um reino espiritual? Lógico que não. A outra alternativa, o reino de Jesus era um reino espiritual? Era. O reino de Jesus era um reino espiritual e não um reino político. Por isso que eles não aceitaram Jesus como Messias, porque eles esperavam que o reino de Cristo fosse um reino político. Porém, Jesus não aceitou essa forma de reino. E a alternativa B, com que o rei Jesus foi ungido? Aí você responde, com o Espírito Santo. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Mas aqui terminamos. Vá agora para a página 226, faça a sua prova e aproveite e também confira o seu gabarito, aliás, as suas respostas, consultando o gabarito aqui na página 33. Consulte, veja se toda a resposta você respondeu acertadamente e não se esqueça de realizar a sua prova que está na página 226. Até lá, próxima aula nossa será a lição ou a aula número 5, Jesus o Rei. Jesus o Rei. Até lá, que Deus lhe abençoe e compartilhe. Inscreva-se no nosso canal, divulgue esse trabalho para que outros irmãos possam também se beneficiar. Irmão Misaque também, Misaque Azevedo está assistindo, irmão Maurício Félix, irmão José Hilton, Adriano está assistindo, quem mais? Vamos lá, quem mais está assistindo? Bem, vamos ficar por aqui, que Deus abençoe a todos, até a próxima, amém.